E aí o que eu fiz? Eu fiz uma relação sobre o que eu me identifico hoje em dia. E aí eu dei um único exemplo desse livro, que foi escrito por uma colega minha aqui da UF, a Elis, que é o Thier Sangue. Eu ia falar dele separadamente, mas como eu tive um gancho, eu só falei dos dois juntos. Elis que tá... Não é Elis que fez especialização? Não. Em crítica? Acho que é ela mesma. Tem a fotinha dela. Ela foi. E aí eu li o livro dela 2 vezes. Tive que ler 2 vezes. E eu me identifiquei muito com a Thier, porque primeiramente ela tem esse nome por causa do pássaro vermelho, né? Que é vermelho como sangue. Porque na história ela diz que ela nasceu vermelha como um Thier. E aí o livro, que inclusive ele pode ser lido em capítulos aleatórios, mas ela até assinou aqui pra mim, ó, para a glória. Tem que coisa, né, que é quando a escritora faz um negócio com o nome da gente, aí a gente tem que, né? Mas, e foi múltiplas experiências. A primeira, porque eu li um livro de uma pessoa que eu conheço pessoalmente. E já foi uma experiência doida. Porque uma coisa é você ler Machado, você ler Jane Austen, que foram pessoas, né, que viveram, fizeram sucesso, mas que já se foram. Outra coisa é você abrir o livro de uma pessoa que você abraça, que, né, que você tem contato diariamente ou quase diariamente. E foi louco, porque a cada linha, a cada frase, eu falava, meu Deus, a Elisa é um gênio, porque tudo que ela escrevia eu via em mim e, ao mesmo tempo, eu sabia que era ela que tinha escrito. Então foi uma experiência, assim, muito, muito linda. Eu diria até que quase que sobrenatural, porque eu me arrepiava lendo o livro. Eu falava, meu Deus, como que ela teve cabeça para escrever isso? E, né, voltando na Thier, a Thier, ela é essa mulher entre 30 e 35 anos, que passou por algumas experiências. Ela vai contar as experiências de como que foi o parto do sobrinho dela, que a irmã dela ficou grávida e parecia que era o parto dela, porque ela viu a criança e ela ficou super emocionada, e a partir disso ela realmente começou a se lembrar de quando ela tinha um namorado, e o namorado dela queria ter um filho, mas ela não queria, e aí por causa disso ela se separou do namorado e ela largou tudo e foi morar numa casa no campo, e ela sempre volta nisso. E fora a questão do filho, ela fala sobre lidar com a vida e com a morte, ela fala sobre como ela deveria ser o suficiente para ela mesma, né? Como ela tem que bastar, como foi doloroso ela perder o relacionamento dela, mas ainda assim ela preferiu perder o relacionamento dela do que fazer uma coisa que ela não tinha vontade, que era ter um filho. Exatamente. E ela fala também sobre a religião e a ciência, que são pontos muito, assim, impactantes, porque a mãe da Thier era católica e o pai era ateu. Então ela sempre teve essa questão dentro da casa dela, da emoção e da razão. E ela fala que mesmo ela tendo um pai que não acreditava em nada, quando ele mesmo morreu, ela ficou se perguntando para onde ele iria, sabe? O que era depois daquilo. E depois... Vou dar spoiler, né, gente? Porque não tem como não dar. Mas depois disso, depois dessas experiências, ela larga tudo, vai para uma casa num campo e ela começa não a mexer, mas ela acaba tendo contato com a questão espiritual, porque ela cativa alguns espíritos. Um desses espíritos é de uma senhorinha que ela fala que é como se fosse uma avó, que é a dona Ana, que aparecia para ela de vez em quando. E aí, no sítio, tem tipo um vilarejo com algumas pessoas e ela acaba se acostumando com aquela vida. Ela acaba conhecendo uma menininha que pedia pão e algumas coisas. E aí ela segue a menininha, descobre que a menininha também tinha uma vozinha que ficava muito doente, mas infelizmente a vozinha dessa menina, depois que ela conhece, veio a falecer, e ela ganhou a menininha como filha. Ela pegou a menina como filha. E aí no final ela fala que ela não pariu aquela menina, mas aquela menina era a filha dela de alma. Então, o que mais me cativa é que no início do livro você tem uma Thier,
uma tia irrelutante, irredutível, e no final você tem uma tia amorosa que, por mais que tenha mudado a vida dela, acabou amando aquilo que veio para ela, que a vida deu para ela. Então, o livro, ele fala exatamente sobre isso, sobre uma mulher forte, maravilhosa e que vai vivendo a vida como deu. E é bem curtinho, como vocês podem ver, eu li em um dia, depois eu li outro em um dia novamente. E ele, é isso, eu me vejo na tia hoje, sabe? Sobre essa questão de, mas eu não quero só, tipo, eu nasci para casar e ter um filho. Não acho isso. Acho que eu tenho que seguir meus sonhos, eu tenho que continuar, construir minha carreira profissional. E eu falo, então, tipo, eu era a Elizabeth, mas hoje eu acho que eu sou a tia, sabe? Tipo, eu tô tentando ser, tipo, embora a Elizabeth tenha construído o que eu sou hoje, eu acho que hoje o que me complementa mais é a tia. E falando sobre a questão crítica do livro, ele é super curtinho, então é super objetivo, tipo, em comparação, exatamente, você não, são 300 páginas que você tem que bater a cabeça para entender e nem nada, é bem curtinho, é bem objetivo, é bem reflexivo também, e que eu queria até ler, só que eu esqueci de marcar a página, sobre o que ela fala dos mortos, né? Ela fala que todos nós temos mortos, cada um vai ter os seus mortos e que tá tudo bem. Todo mundo tem os seus mortos, os seus túmulos a levar flores e aprender com as lições de vida, o que seria bom fazer e o que não seria bom fazer. Quem não lembra dos seus mortos está fadado a repetir os mesmos erros do passado. Então isso foi muito reflexivo para mim, tipo, o que eu carrego e o que eu posso aprender com isso para não repetir esse erro. Enfim, falei pra caramba, mas é sobre isso, eu quis muito fazer a correlação do que eu era e do que eu sou hoje. Principalmente por causa dessa questão, né, quer dizer, de dois momentos literários, né, quer dizer, aí a gente vivencia essa coisa da história da literatura, né? Quer dizer, da transformação de processos, né? Narrativos, enfim.